Clube 98. O programa de tudo um pouco com Matheus Alves. É polêmico? Tá na boca do povo? Parou a cidade? Os assuntos que estão bombando são destaque agora no Em Pauta. Muito bem, são 7 horas 34 minutos, 7 horas 34 minutos. Eu recebo às terças-feiras o meu comentarista das terças-feiras, José Luiz. O Zé Luiz, que é, além de vereador, também é formado em engenharia ambiental, né, Zé Luiz? Mas, enfim, conhece um pouco de tudo do cenário político nacional e também internacional e local. E ele, então, é meu comentarista das terças-feiras, comentarista conservador. Por isso, então, os pontos abordados nos assuntos que a gente leva hoje tem um ponto mais alinhado ao conservadorismo. Avisando você para você não ficar revoltado ou bravo. E é claro, você pode participar comigo no 3818-1798, 3818-1798, reservando o direito a respeitar o nosso convidado. Porque comentário político eu vou te contar. O povo fica com os ânimos daquele jeito que a audiência gosta. Zé Luiz, boa noite, obrigado mais uma vez você aqui conosco. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer novamente estar aqui comentando, né, sobre principalmente política. Que é uma área que infelizmente muitos não gostam, né, principalmente grande parcela da população. Só que a população não entende o quão é importante saber de política. Né? Você não precisa estar envolvido como agente político, como um vereador, como um prefeito. Não precisa ter cargo político. Mas ao menos saber o básico, saber o que falar, o que cobrar do seu representante. Eu faço uma comparação seguinte. Tem algumas pessoas que falam aquele ditado, né? Que são 3 coisas que não se discute: futebol, religião e política. Pelo contrário, futebol tudo bem, pode se discutir na roda de amigos, brincando ali. Religião com devido respeito, mas a política ela tem que se discutir, né? A gente viu aí, principalmente nos últimos 2 anos, o quão importante foi discutir política. A gente passou por momentos muito delicados, onde que decisões arbitrárias aconteciam e isso influenciava, por exemplo, o nosso horário de trabalhar. Ou seja, a política decidiu o que você comia, onde você ia, que hora você levantava, que hora você dormia, que hora você ia trabalhar e várias outras coisas. E agora está decidindo até onde você vai e onde você não vai, se tiver uma substância ou outra ou não. Isso aí é outro assunto. Mas de fato, passa tudo pela política. Infelizmente, é um mar de interesses que tem nisso. E aquelas bem intencionadas são poucos. Por ser um ambiente tão voraz, digamos assim, tão sujo, que de um tempo para cá parece que vem melhorando, né? Mas aos poucos, aí isso acaba afastando as pessoas que são boas, digamos assim, né? As pessoas que querem o bem mesmo do próximo. E por isso eu vejo que é importante sim discutir a política com todo respeito, né? Se você não gosta da opinião, não precisa concordar, mas respeitar. Zé Luiz, obrigado pela introdução. E a gente chega com um assunto que envolve política, porque agora uma nova água que se passou por debaixo da ponte. A gente tinha aí as prévias do PSDB, em que 3 possíveis pré-candidatos pelo PSDB disputaram as prévias. João Dória foi eleito candidato do PSDB e agora Eduardo Leite está aí a um passo de se filiar ao PSD para se candidatar a presidente. A filiação depende de Rodrigo Pacheco desistir de disputar o Planalto pelo PSD. Neste caso, o governador do Rio Grande do Sul teria caminho livre para ser candidato do partido à presidência. Muito bem, aqui é uma matéria que vem do portal G1 e que diz o seguinte: já começo pedindo perdão ao leitor, mas vou ter que usar um clichê. A política brasileira não dá voltas, ela capota.
E no caso a seguir, deu uma cambalhota em poucas horas. Até às 3 horas de segunda-feira, dia 14 de fevereiro, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mostrava-se ainda muito inseguro sobre qual caminho seguir: a reeleição ao governo do estado ou tentar o voo nacional pelo PSD. Às 4 horas de ontem, segunda-feira, a incerteza se dissipou. O motivo da mudança foi o teor de uma conversa que ele teve com Gilberto Kassab. O encontro foi antecipado pela jornalista Andréa Sadi, da Globo News. Nesse encontro, Kassab foi cristalino: se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de fato desistir de disputar a presidência da República, a cédula será de Eduardo Leite. Por que eu trouxe essa informação, Zé Luiz? Porque a gente observa que muitos têm se utilizado de seus interesses pessoais para se candidatar à presidência da República. A gente observou aí as prévias do PSDB com João Dória e Eduardo Leite, principais candidatos dessas prévias. Uma prévia muito precoce, né? É, uma prévia muito precoce. Eu nem me recordo, eu sei que ele é um político muito conhecido no estado do Amazonas. Para se ter uma noção, que eu nem me recordo o nome dele, mas somente desses dois personagens principais. Só que Eduardo Leite perdeu nessas prévias muito precoces, como você muito bem citou. E agora, Eduardo Leite está aí caminhando para ser o candidato do PSD. O que eu acredito que aconteça, porque eu duvido muito que Rodrigo Pacheco, se bem que ele não tem nada a perder, tem mais aí alguns anos à frente de uma cadeira do Senado, não tem nada a perder se candidatar à presidência da República pelo PSD. Mas Eduardo Leite possivelmente tem aí, não sei como que está a avaliação dele no Rio Grande do Sul. A gente precisa trazer essa informação para o ouvinte. Enquanto você faz o seu comentário, eu falo a respeito. Mas mostra que são políticos agindo por interesse próprio. Porque se Eduardo Leite não estivesse agindo por interesse próprio, ele não teria saído do PSDB. Teria aceito o que os colegas do partido tinham votado e depositado o voto no João Dória, teria apoiado João Dória. Mas como você observa essa dança de cadeiras? E agora, a mais falada é a dança de cadeiras de Geraldo Alckmin com o ex-presidente Lula para disputar a presidência da República. Como que está essa dança de cadeiras para a presidência da República, Zé Luiz? Essa dança de cadeira para candidatura, né, da presidência da República, porque eu acho que a eleição já está praticamente definida. São dois candidatos. Essa notícia que você está trazendo para nós se gira em torno da seguinte conclusão: não existe terceira via. Como você bem disse, os interesses particulares, né? O Eduardo Leite poderia ter continuado no PSDB, mas essa vontade de poder, né, que é uma das desvantagens aí do cidadão, leva ele a entender isso, né? E não pensar, não se colocar em que posição ele está na sociedade, que posição ele está no governo dele. Será que ele terá engajamento para isso? Eu acho muito difícil. Tentaram emplacar Rodrigo Pacheco, como você bem disse, ele é senador, depois terá mais ainda 4 anos como senador. Ele seria uma candidatura assim tranquila, pelo visto que mesmo perder vai manter o cargo dele, o salário dele, irá usar o fundão eleitoral gigante que é do PSD para candidatar, né? Isso aí seria bom para o partido, para eles, né? No meu entendimento, eu sou contra fundão eleitoral, só para deixar claro, tá bom? Então, essa dança da cadeira aconteceu justamente aí depois que teve essa ejaculação precoce, digamos assim, do PSDB, fazendo aquela prévia lá atrás. Se criou até uma expectativa aí de que poderia até fazer uma outra prévia, mas até o momento não foi feito e não tem sinal disso, né? Mas o que a gente está vendo aí, o Matheus e quem nos escuta, não existe a terceira via. Serão 2 candidatos que estarão disputando, né? Poderia ter outras opções mais à direita, mas essas opções elas são mais inteligentes, elas sabem que se for, irá tirar votos do Bolsonaro, né? Ministro Tarcísio, Abraham Van Traub, o velho da van, né? O que é o Luciano Hang, que também, que se lançar candidatura com certeza terá uma adesão populacional. Mas eu imagino que ele deve sair senador por Santa Catarina. A minha observação, pelo que o Luciano Hang, pela movimentação dele,
ele possivelmente deve ser senador por Santa Catarina. A leitura que a gente faz é essa mesmo. Mas o que a gente está vendo é desses candidatos aí, Eduardo Leite até apelou, né, pro discurso vitimista, se declarando homossexual só para ganhar engajamento com isso. Eu não sei. A pessoa não tem que ter orgulho de ser homo, tem que ter orgulho de ser ela mesma, a pessoa, ser filho da mãe, ser filha do pai dele, ser uma pessoa na sociedade que agrega, né? E trazer esse discurso para tentar ganhar apoio é muito feio. Então ele trouxe isso lá atrás, acho que não vai virar em nada, né? Hoje a gente conta aí com apenas candidatos mais à esquerda, alguns de centro-esquerda, como o caso do Sérgio Moro. E o Sérgio Moro eu vejo que ele nem vai se candidatar também. O Sérgio Moro de centro-esquerda? Ele é de centro-esquerda. Eu tô um pouco surpreso, de verdade. Ele não se declara muito politicamente, né? Principalmente na questão dos costumes. O slogan dele é apenas anticorrupção. Parecendo que nós estamos num mar de corrupção no governo federal, o que não se passa. Até hoje não se provou nada que o governo federal do presidente Jair Bolsonaro teve algum escândalo de corrupção. Então, o único discurso dele, e um discurso fraco, porque ele é muito despreparado para falar. Você pode perceber que ele não tem um carisma, uma desenvoltura durante as suas entrevistas. Ele, quando colocado quando eles encostam ele na parede, ele sai pela tangente, não responde, como foi visto em várias entrevistas. Mas assim, alguns comportamentos dele, por exemplo, ele se declarou, né, contra a liberdade, por exemplo, durante a pandemia. Fez um vídeo falando, né, dando apoio para aqueles, né, governadores e prefeitos que trancou o povo em casa e falou, se você pode, né, se caso desobedecer às regras, ser preso. Ou seja, aquele cara que estava querendo trabalhar, levar o sustento para a casa dele, né? Porque todo dia tem que entrar dinheiro na casa dele, principalmente os comerciantes que trabalham por conta própria. Então, não poderiam trabalhar, segundo o Sérgio Moro, senão poderiam ser presos, né? Então, assim, a gente viu que esse lockdown não foi nem um pouco satisfatório, não trouxe, a gente não percebeu melhora no quadro de contaminação, as pessoas se contaminavam da mesma maneira, mas trouxe a inflação que está aí hoje, né? Trouxe a escassez de produtos que está aí hoje, e aos poucos o Brasil vai, né, tentando reverter isso aí. Mas ele se declarou também, além de contra a liberdade, foi um ativista desarmamentista no governo do presidente Bolsonaro. Ele inclusive foi confesso nisso, falou que esperava trabalhar muito mais contra as armas no governo Bolsonaro. Então, assim, ele trabalhou contra um governo que não o representava. Então, algumas pessoas comentam que o presidente Bolsonaro fez um erro ter nomeado ele como ministro. Eu acho que acabou sendo um erro, mas que no final foi muito bom. Acabou que a gente conheceu realmente quem é o Sérgio Moro, né? Que fez um brilhante trabalho na Lava Jato. Eu reconheço esse brilhante trabalho na corrupção. E na época foi uma decisão muito assertiva do presidente da República convidar um sinônimo de combate à corrupção e um sinônimo de respeito às instituições, além de combate à corrupção, também um juiz modelo. Uma pessoa modelo para o Brasil como um todo. Então, à época, o presidente da República ele foi muito assertivo, convidar ele, o astronauta, o Fábio... Marcos Pontes, justamente, ou seja, foram nomes muito assertivos. É claro que todo prefeito, governador, até mesmo presidente, indica uma pessoa. Se ela não faz um trabalho bem feito à frente do Ministério da Pasta, ela tem que ser trocada, isso aí é fato. E foi mais ou menos o que aconteceu com ele, né? Ao menos assim, no trabalho anticorrupção, estava caminhando bem, no combate ao crime organizado muito bem também, batendo recordes, que hoje ainda, mesmo depois que saiu, os anos estão batendo recordes antes, quando ele era ministro, né? Então, assim, fez trabalhos bons também, não tô menosprezando o cara falando que tu fez zero, não, mas ele não estava alinhado com o governo para qual foi chamado para trabalhar junto, esse é fato. Então, assim, poucos dias antes mesmo do Sérgio Moro sair do governo federal, ele falava, olha, o presidente nunca interferiu na Polícia Federal, o presidente nunca fez isso, sempre falando, e depois se passou poucos dias, ficou magoado com aquela reunião ministerial
que eles pensaram que ia detonar o Bolsonaro, por outro lado deu força pro Bolsonaro, no meu entender. Lá onde mostrou que o presidente é o presidente. Na frente das câmeras ele é uma pessoa e fora das câmeras é a mesma pessoa. Ele não é aquele marqueteiro, não é aquele interesseiro enganador da população. Então, o Sérgio Moro, eu creio que ele nem venha a ser candidato a presidente, porque não está decolando nas pesquisas. Você pode andar aí na rua, muitas poucas pessoas vão apoiar ele para presidente. Né? Então a leitura que você está fazendo aí agora é que ele vai tentar levar isso até o final, né? Pelo partido Podemos, partido que inclusive sou filiado, pretendo sair daqui uns tempos, não sei quando vai ser, por falta, né, de coerência e não justifica eu ficar no partido que não tem os mesmos pensamentos que os meus. Não tem ligação, até com o presidente da República também, né? Isso. E eu acho que o que se desenha, ele venha a senador ou a candidata a deputado federal, porque campanha para senador não é fácil, né? Esse ano vai ser apenas uma vaga, não é 2 vagas, como foi da última vez, e a gente não sabe quem serão os outros candidatos do Paraná. E o presidente Bolsonaro tem uma força muito grande nos estados do Sul. Então, pode ser que ele indique um candidato a senador de lá, esse candidato venha ganhar, o Sérgio Moro cai aí no esquecimento, né? Porque eu imagino que depois ele não venha disputar uma prefeitura ou para vereador, porque eu duvido. Não é o não típico tem ênfase, dele, né? Não tem. Você vê para ele, assiste as entrevistas, você não vê uma pessoa política ali. Você não vê uma pessoa que tenha o carisma, que tenha um discurso de político. Não que é discurso melado, encebado, né? Mas uma pessoa que possa falar algo de concreto, né? Fica sempre no projeto, nós estamos montando um projeto, não sei o quê. Não fala os reais problemas do Brasil, além de falar sobre corrupção. Ô Zé Luiz, obrigado por seu comentário. Você estender aí, Matheus? Não, quando eu estiver estendendo demais, pode chamar aí. Pode ficar tranquilo. O pessoal de casa estiver achando ruim, pode reclamar também. Não, pode ficar tranquilo. Eu vou reproduzir agora, e em instantes a gente tem algumas informações também que repercutiram essa semana, porque com relação ao auxílio para preso, que caiu 50,8% durante o governo Bolsonaro, e também sobre uma novidade publicada há pouco no Twitter do Fábio Faria, que será possível vender um veículo sem ir ao cartório. A partir de março, a transferência poderá ser feita pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, tudo via biometria. Menos burocracia e mais segurança para os brasileiros. A gente fala a respeito disso daqui a pouquinho aqui na Rádio Clube 98, porque agora, como eu adiantei para o ouvinte, vou reproduzir aqui a pesquisa de intenção de voto no Rio Grande do Sul. E aí, para o ouvinte ter uma noção de como está a aprovação do atual governador Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. A gente ouve essa pesquisa agora, do Real Time Big Data e divulgado pela Record TV. Rádio Clube 98, a marca da informação. O Instituto Real Time Big Data divulgou hoje o resultado da primeira pesquisa de 2022 com a intenção de votos para o governo do Rio Grande do Sul. O primeiro cenário é o espontâneo, em que as pessoas nomeiam os candidatos preferidos. O atual governador Eduardo Leite aparece em primeiro lugar, com 4% das intenções de voto. Em segundo lugar, o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, com 3%. José Ivo Sartori e Edgar Preto têm 2%. 4% dos entrevistados votariam em outros candidatos. 7% dos votos seriam brancos ou nulos. 78% dos eleitores não sabem ou não responderam. Em um dos cenários da pesquisa estimulada, quando o nome dos candidatos é apresentado, o governador Eduardo Leite tem 25% das intenções de voto. José Ivo Sartori, 16%. Onyx Lorenzoni, 13%. Pedro Ruas e Edgar Preto têm 4% das intenções de voto. Gabriel Souza, 2%. E na sequência teriam 1% dos votos Luiz Carlos Reis, Beto Albuquerque, Roberto Argenta, Alceu Moreira e Ranolfo Vieira Júnior.
Brancos e nulos somam 14% e 17% não sabem ou não responderam. Num segundo cenário, sem a candidatura do governador Eduardo Leite, o resultado seria o seguinte: em primeiro lugar, aparece José Ivo Sartori, com 20% dos votos. Onyx Lorenzoni tem 18%, Pedro Ruas, 5%, Edgar Preto, 4%, Beto Albuquerque, 3%, Luiz Carlos Heinz e Gabriel Souza, Roberto Argenta e Ranolfo Vieira Júnior teriam 2% dos votos cada um, e Alceu Moreira 1%. 19% seriam votos brancos ou nulos e 22% não sabem ou não responderam. Em um outro cenário, com apenas 6 candidatos, a pesquisa estimulada aponta José Ivo Sartori com 23% das intenções de voto, Onyx Lorenzoni com 16%, Pedro Ruas teria 6% dos votos, Beto Albuquerque, Roberto Argenta e Ranolfo Vieira Júnior, 4% cada. Brancos e nulos somam 20% e 23% não sabem ou não responderam. A pesquisa também mostrou 3 cenários para a disputa no segundo turno. Na primeira delas, Eduardo Leite teria 35% dos votos e Onyx Lorenzoni 29%. Brancos e nulos somariam 20% e 16% dos eleitores não sabem ou não responderam. Num outro cenário, Beto Albuquerque seria eleito com 24% dos votos e Ranolfo Vieira Júnior ficaria com 6%. 40% dos eleitores anulariam ou votariam em branco e 30% não sabem ou não responderam. Na terceira possibilidade, Onyx Lorenzoni seria o governador do Rio Grande do Sul com 34% dos votos e Ranolfo Vieira Júnior ficaria com 11%. Brancos e nulos são 33% e 22% dos eleitores não sabem ou não responderam. Foram feitas 1.000 entrevistas entre os dias 13 e 14 de janeiro de 2022. Enfim, a gente tem então aí essa divulgação por parte da Record TV dessa pesquisa no Rio Grande do Sul, do Real Time Big Data, que mostra que se Eduardo Leite sair da jogada, Onyx Lorenzoni está eleito governador do Rio Grande do Sul, de acordo com essa pesquisa, e isso uma pesquisa de janeiro, o que mostra um resultado, mostra a realidade, por mais que o senhor discorde com relação a âmbito nacional, a gente tem aí o que se aproxima da realidade. Hoje, no Rio Grande do Sul, candidato mais forte, Eduardo Leite, mas ele que se cuide, porque o Onyx Lorenzoni está ali dando seta para ultrapassar. É a realidade no Rio Grande do Sul. Se o senhor quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Matheus, vou ser bem sincero, não vou aprofundar muito nisso não, porque eu não tenho muito conhecimento sobre como está a situação no Rio Grande do Sul, como que tá, por exemplo, a popularidade dele lá. Às vezes dá para se notar por essa pesquisa. Primeiro, que as pesquisas hoje em dia não estão tão confiantes. Infelizmente, muitos estão sendo usadas como artifício para manipulação de votos, né? E fazer mudar o voto do eleitor. Segundo, que ao menos o que eu acompanho, o Onyx Lorenzoni não vem se declarando candidato a governador, né? Pré-candidato a governador. Não tenho acompanhado isso, não tenho visto nenhuma sinalização eu fiquei surpreso. do presidente Bolsonaro. Então, assim, eu imagino que esse voto aí tá aparecendo de forma espontânea. Então, a gente não sabe como que vai ser daqui a um tempo, justamente porque não houve, no meu modo de ver, nem houve essas sinalizações ainda. Pode ser que o Onyx venha a Senado, porque o presidente Bolsonaro, ele tem uma prioridade que é o Senado. Ele não está preocupado com candidaturas a governos estaduais, tá? A não ser o ministro Tarcísio, onde ele fala, né? Indica o ministro Tarcísio para concorrer por São Paulo. Mas eu acho que aí ele indica o ministro Tarcísio para depois, porventura, caso o Bolsonaro venha ganhar esse ano, em 2026 ele passe o cargo para o Tarcísio, ou venha apoiar o Tarcísio, digamos assim. Então, o presidente está preocupado mais com o Congresso, principalmente o Senado, eleger a maioria de senadores, porque é preciso apoio no Congresso. Infelizmente, por mais que tenha colocado líderes do Centrão, alguns poucos líderes do Centrão no governo, mesmo assim é difícil lidar, né? Então, são muitos interesses pessoais desse Congresso no meio, cada um puxando para si, nenhum praticamente aí olhando pro bem da população. E o presidente tem essa preocupação, né?
A gente continua aqui na Rádio Clube 98 com os comentários do Zé Luiz. Zé Luiz, o presidente Bolsonaro desembarcou em Moscou para encontro com Putin e reunião com empresários. O presidente viajou em meio à tensão pela movimentação de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. O governo disse que viagem é para tratar de relações comerciais. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou nesta terça-feira, dia 15, por volta das 10 horas da manhã, 4 horas no horário local, 10 horas da manhã, horário de Brasília, em Moscou. O presidente tem previsto para essa quarta o encontro com o presidente russo Vladimir Putin e uma reunião com empresários. Bolsonaro desceu do avião usando uma máscara para a prevenção contra a Covid-19, medida que ele não tem adotado em eventos no Brasil. O presidente brasileiro viajou para a Rússia em um momento em que o país europeu... Mas a Rússia não é país da Europa, é um país da Ásia. Não é Europa. A Rússia? Sim, europeu. Olha, a Rússia é o maior país da Ásia. Não, a China é o maior da Ásia. Eu de geografia então eu tô péssimo, porque eu jurava que a Rússia pertencia à Ásia. O presidente então brasileiro viajou para a Rússia em um momento em que o país europeu protagoniza uma crise diplomática internacional que tem mobilizado as principais potências do mundo. Nas últimas semanas, Putin ordenou a movimentação de centenas de milhares de tropas em regiões de fronteira com a Ucrânia. A movimentação foi vista pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, como uma tentativa russa de invadir o território ucraniano. Zé Luiz, o que eu gostaria que você comentasse e avaliasse, essa visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, nesse momento de intenção, não é um momento mais indicado. Não é o momento. Por que eu digo que não é o momento mais indicado da minha visão? Porque eu percebo que é um momento de tensão internacional e o presidente da República, ao desembarcar, geralmente ele recebe ou é recebido por presidentes de outras nações. Não foi recebido pelo presidente da Rússia. Até mesmo por conta, a gente ter observado, por essa movimentação armamentista, essa movimentação militar da Rússia ali próxima à Ucrânia, né, claro, no território russo, e também essas indiretas entre Estados Unidos, OTAN e Rússia. Uma pressão por parte da Rússia, pressão por parte dos países que pertencem à OTAN. E aí o presidente Jair Bolsonaro vai lá e dá uma bicadinha no meio. Como assim? Por que o presidente da República decidiu, num momento de tensão, visitar a Rússia? Ô, Matheus, sobre a curiosidade geográfica aí, é porque o país da Rússia... À vontade. É território gigante, né? Eu não sei se é o maior do mundo ou o segundo mundo, mas grande parte do país está na parte oriental do mundo, né? Então, por isso se dá a noção de que seja na Ásia. Justo. Mas agora, sobre a visita do presidente Bolsonaro, o convite foi feito no ano passado, né, pelo primeiro-ministro Putin, e agora se concretou, digamos assim. O Bolsonaro foi lá, mas eu não imagino que isso tenha sido marcado de última hora, até porque essas notícias aí de Ucrânia e Rússia, todo esse imbróglio aí começou tem pouco tempo para cá. Hoje já houve, né, anúncio do Vladimir Putin e também de um ministro do interior dele, da retirada de tropas na fronteira da Ucrânia. Então a gente está vendo que a situação lá está controlando. Foi mais um ventilado do que houve já de um tempo para cá. Sempre está havendo essas ameaças aí da Rússia invadir a Ucrânia, como aconteceu em 2014, quando pegou a região lá, esqueci o nome da região, gente. Vocês me perdoam, assim que eu lembrar, eu falo. Mas assim, é importante manter um diálogo. É estranho, não deixa de ser, mas é importante manter um diálogo, né? Uma visita diplomática a um país como a Rússia. Quem não sabe, o Brasil depende muito da Rússia, principalmente na questão agropecuária, por conta do potássio, que a maioria vem de lá. Semana passada eu estive na Crimeia, exatamente. Eu estava com o nome agora há pouco e esqueci. Sem problema. Em 2014 a Rússia invadiu a Crimeia, que era território da Ucrânia. E eu estive na semana passada na Terrena, né, acompanhando lá o deputado federal Júnior Amaral. A gente foi conhecer um pouco mais sobre o agro, andamos lá lá na empresa, e foi nos explicado, né, que nosso país, por mais que seja
potencialmente exportador, né, um grande produtor aí de produtos agropecuários, dependemos muito de fertilizantes, né, que são de bases, né, que vêm de outros países. Então posso voltar a falar do que é o potássio. Inclusive foi levado o assunto lá e ele disse: olha, nós estamos sofrendo um preço aqui, um reajuste aqui muito grande no potássio, e o produtor não entende muito bem por quê. Mas isso está se devendo pela crise que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, né? Então, assim, apenas notícias, né, tensões, já é suficiente para elevar preços, elevar tarifas, e isso acaba refletindo no consumo, né, na produção. Eu acho que o presidente, inclusive na entrevista, nas notícias, fala que está indo para tratar mais sobre o assunto agropecuário. Uhum. Zé Luiz, eu não estou totalmente errado. A Rússia, ela está um pouco na Ásia e um pouco na Europa. Sim, mas a Rússia, eu falo que ela está na Europa porque ela está na União Europeia. Eu não tenho certeza, eu acho que ela está na União Europeia. Quem gosta de futebol sabe que a Rússia joga a Eurocopa. Então, é por isso que a gente considera a Rússia. É porque eu jurava que pertencia a muita influência da Ásia. Muita influência da Ásia. Igual eu te falei, grande parte do país está na parte oriental. Tem uma grande parcela que é de população muçulmana, né? Então, assim, é tudo influência da área da Ásia. Sim, eu fiz uma pesquisa rápida e aí a Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, localizando-se em 2 continentes, Europa e Ásia. Apesar de ser uma das nações mais populosas do planeta, dispõe de baixa densidade demográfica, porque também é o tamanho da Rússia, né? É muito gelo também. E muito gelo, de fato. Ô Zé Luiz, são 8h04. A gente tem alguns assuntos aí, depois eu retorno a esses assuntos nacionais, porque a Câmara Municipal irá votar reajuste dos salários dos servidores da Prefeitura e dos servidores da Câmara nessa quinta-feira. A reunião está marcada para acontecer às 14 horas no plenário do Legislativo. A Câmara Municipal de Patos de Minas agendou para essa quinta-feira a reunião extraordinária para votar o reajuste do salário dos servidores públicos dos poderes executivo e legislativo de Patos de Minas. O reajuste deste ano será de 12%. A reunião está marcada para acontecer às 14 horas no plenário do Legislativo. Caso aprovado, o reajuste de 12% retroagirá a 1º de janeiro de 2022 e abrangerá também os aposentados. Ainda será reajustado o cartão alimentação, que passará de R$ 558,88 para R$ 635. Projeto de lei, o piso salarial dos servidores será fixado em R$ 1.395,08. Esse projeto é de autoria do prefeito municipal, Luiz Eduardo Falcão. O projeto de lei que aumenta o salário dos servidores do Legislativo também será votado na reunião extraordinária com a mesma porcentagem, de 12%. O projeto é de autoria da mesa diretora, formada pelos vereadores Ezequiel Macedo Galvão, José Eustáquio Faria Júnior, Lília de Campos, Vitor Porto Fonseca Gonçalves e Mauri Sérgio Rodrigues. Zé Luiz, aumento merecido ou é demais? Ô Matheus, esse aumento acontece todo ano, né? Teve uma discussão aí no ano passado se deveria aumentar ou não, porque tinha uma lei federal, né? Uma lei que vinha de cima, não é competência nossa, que falava que não se poderia dar nenhum tipo de reajuste a qualquer servidor público. Então acabou que passou, foi reajustado. E agora, mais uma vez, né? Como o salário mínimo é reajustado, os salários dos servidores vão ser reajustados também. O que me incomoda nessa situação é um pouco, até depois que ela leva lá na Câmara, que nós vamos fazer uma reunião extraordinária só para isso. Eu acho que não teria necessidade, poderia deixar para outra quinta-feira, sendo que o salário depois vai ser retroagido, né? Vai ser pago antes o que eles deixaram de arrecadar durante em relação ao tanto faz, mês. ser hoje ou semana que vem. Então, assim, acaba que cria. E quando tem reunião extraordinária, o Zé Luiz, a gente tem não acréscimo? recebe. Não. Porque aqui, circula na cidade que quando tem reunião extraordinária o vereador recebe a mais. Matheus, realmente, assim, circula isso na cidade, muitas pessoas falam ainda, né? Eu vejo isso e eu sempre falo, ó, não tem nada disso. Até aproveitar um momento, né? Fazer um parênteses aqui, muitos falam que a gente ganha aí R$15 mil. Sábado eu escutei que a gente ganha R$14 mil. Outros falaram 20. Não, mas é 15 mais os benefícios. Olha, gente,
Não estou reclamando do salário, não estou falando que ele é baixo, inclusive eu sou favorável à redução. Já deixo adiantado aqui que provavelmente deve vir o projeto para aumentar o salário, assim como vem dos servidores, sempre vem também o aumento do salário do prefeito e dos secretários, né? De governo, vem também dos vereadores, vem também dos funcionários da Câmara, né? E eu, assim, aumento dos vereadores, eu fiz campanha e continuo votando contra porque eu acho que não tem necessidade. Agora, oh, meu Deus, me perdi, Matheus, me ajuda aí. Com relação ao aumento aos benefícios. Isso, os benefícios. Por exemplo, aí as pessoas acham que nós recebemos por cada reunião extraordinária zero. Depois, em outra oportunidade, quero trazer até aqui no programa, que o salário nosso hoje, ele é R$10.100 brutos. Que depois descontados, com todos os impostos, ele cai para 7.500 aproximadamente. Então, é só isso que o vereador recebe, nada além mais, né? Auxílio gasolina, auxílio roupa. Gasolina para ir nos distritos, viajar, ir para algum lugar, não recebe. Auxílio paletó, não recebe. Auxílio moradia, não recebe. Quantos assessores é possível se ter? Pode-se ter 3 assessores. Pode ser três assessores. Eu tenho apenas 2. Cada assessor recebe em média quanto? Ou tem um grau? O assessor mais próximo? O salário é igual ou tem uma... Não sei com exatidão, mas o máximo que o assessor pode receber gira em torno de 3.500. 3.500. Mas assim, voltando a falar, o vereador não tem mais benefício nenhum. Não tem alimentação, não tem também plano de saúde. Nós não temos plano de saúde. Então é apenas o 7,5. Depois eu quero trazer até o contra-cheque aqui para mostrar para o pessoal que o que eu tô falando é verdade. Então, assim, muitos duvidam, né? Mas trabalho formiguinha, é tentar informar. E cabe lembrar, Matheus, que esse reajuste, ao menos dos vereadores, não é feito desde 2008. Não, desculpa, 2013, se eu não me engano. 2013. Não é feito reajuste. Aumento salarial dos vereadores? Aumento salarial. Não é feito desde 2013. Então, você tem certeza? Sim, tenho certeza. Pode olhar aí. Se eu não me engano, são 8, 9 anos. Depois, pode olhar aí, consultar que desde 2013 não há aumento na Câmara dos Vereadores. Ou seja, desde 2013 recebem apenas os 7,5, né? 7,5 eu tô chutando aí porque tem até questão do redução dos impostos. Tem uma notícia, reajuste salarial para vereadores de Patos de Minas é aprovado em primeiro turno. Isso do ano passado, 22 de abril de 2021. Mas foi reprovado, na verdade nem foi reprovado no segundo turno. Passou no primeiro turno porque era sobre constitucionalidade. O segundo turno é sobre mérito, é para a pessoa falar assim, não, eu acho certo ou acho errado, não quero, né? Então, assim, não foi nem votado porque foi retirado de pauta devido à pressão que houve no dia. Até foi a reunião online, né? Ainda foi uma reunião online. Eu tô vendo isso aqui através de um portal de notícias da cidade, Patos Já. A informação pesquisei aqui em tempo e aí chegou e pronto. A gente ressalta aqui. Continuando nesse assunto regional, o Zé Luiz, especulou, a gente sabe que hoje o que mais está dando ibope, primeiro foi a MGC 354 com desvio do DR que nunca saía, e a Prefeitura de Presidente Legário teve que tomar as dores do DR e do Estado e fazer um próprio desvio, que ficou muito bem feito. Aí agora a gente tem a MGC 354 resolvido no que se diz respeito a desvio. Agora, a gente tem a situação da BR-365, que é um pouco mais delicada do que da MGC 354. Na MGC 354 cavou o morro. Na BR-365 é uma ponte sobre o Córrego dos Vieiras. Ponte totalmente interditada, e aí a gente teve a notícia no fim da tarde que DENIT e a Prefeitura estão se mobilizando para recuperar a ponte da 365. Que trecho deve ser bloqueado até para pedestres. Aí eu fico imaginando, a KWS vai ter que dar férias coletivas para todo mundo, porque a gente viu um vídeo circulando nas redes sociais, essa semana até circulou muito, parecendo procissão de Semana Santa. A quantidade de gente a pé
principalmente ali da KWS, da Fazenda Alma, daquela região, andando a pé na BR-365. Especulou-se, e aí eu recebi até um áudio de patrocínio, não deu para identificar se de fato era do prefeito lá, falando que o Exército, através dele, iria fazer uma ponte, o Exército tem uma ponte, uma estrutura para colocar-se ao lado, e aí teve equipes do Exército lá essa semana, enfim, do DENIT, e agora o que se sabe é que vai fazer a recuperação dessa ponte, mas não há essa implantação dessa ponte provisória pelo Exército. Você tem alguma informação extra a respeito dessa interdição da BR-365? Você acha que, nesse sentido, os deputados da nossa região, e o Zé Vitor foi o único que se mobilizou até agora, Grace Elias está desaparecida, depois daquele golpe que ela falou que 365 ia ser duplicada e não foi, e aí eu acho que agora ela está atrás da moita, né, com medo da represália do povo. E agora a gente tem a situação da Ponte dos Vieiras, desvio de 200 quilômetros, algumas pessoas, eu até recebi ligação aqui da Luzia ligou preocupada, porque tem muita gente passando pela estrada ali da região da Boa Vista dos Cacheta. Ela disse que a ponte quebrou e tem muita gente que continua passando, se arriscando e pode cair com os carros dentro do córrego ali da região da Boa Vista dos Cachetas, ali próximo à fazenda do Robertinho da Valoriza. E aí eles estão fazendo esse acesso porque as pessoas não querem percorrer 200 quilômetros, passando por Serra do Salitre, Rio Paranaíba, Carmo, Lagoa, chegando a Patos e vice-versa. As pessoas não querem 200 quilômetros, querem uma estrada de terra, e alguns conhecem alguns desvios, mas Faustão, lá do Boteco Faustão, me informou que está intransitável a estrada lá que passa próximo a ele, e agora também a estrada da região de Boa Vista dos Cachetas. As pessoas, o recomendável é pegar asfalto. Se você tem um carro novo, se eu tivesse, eu pegaria 200 quilômetros a mais, não me arriscaria nas estradas rurais. Mas o que eu quero perguntar de você, Zé Luiz, você tem um contato com o Cabo Júnior Amaral, a gente vê o Cabo Júnior Amaral muito próximo do presidente da República, ele não pode cochichar no ouvido do presidente: ô presidente, manda uma ponte de ferro para lá, provisória, até consertar outra, para evitar esse... Porque é um desvio muito grande, 200 quilômetros, é muita coisa. O Cabo Júnior Amaral chegou a falar alguma coisa, porque até o momento a gente teve movimentação que eu recebi, e movimentação da imprensa também, do deputado Zé Vitor. Como que você tem algum detalhe a mais que você possa contar para o ouvinte, e como que você avalia esse trabalho em parceria agora da prefeitura e DENIT? Matheus, realmente eu ouvi também o vídeo do deputado Zé Vitor. Isso aí aconteceu muito recente, né? Foi ontem aí, durante o percorrer do dia. Isso. E eu passei a demanda pro deputado Júnior Amaral, que ficou de encaminhar isso aí para frente, né? Para ver se dá essa prioridade a nós. Ao menos o governo federal, o que a gente tem visto na pasta da infraestrutura, tem sido bem rápido, né? Nas demandas, principalmente de urgência. Eu acho que essa será mais uma a ser atendida, né? Não tive o retorno ainda do deputado, mas a gente tá, por mais que a gente não tá fazendo publicidade disso, mas nós passamos essa demanda à frente, né? Pela importância. Infelizmente, as pessoas que precisam mesmo, né, utilizar o meio para se locomover, para Patrocínio, Guimarães, Uberlândia, que seja para aquelas regiões, vai ter que passar pela outra rodovia 354. E tá muito congestionado. Infelizmente isso vai gerar um desgaste muito grande, né? Eu falo assim, aumenta o preço de frete, empresas aí tendo redução de sua produção por esse motivo, mas não tem o que se fazer. A gente tem que solicitar para que isso resolva, né, o mais rápido possível. Você falando aí sobre um político de nossa cidade, eu não cheguei a ver se ele falou isso mesmo, mas eu acho interessante, né, porque todo mundo quer ser o pai da criança, todo mundo tá chamando exército, e assim, as coisas mudaram, né, de um tempo para cá, porque o exército vinha, agora eu já não tô ouvindo mais falar sobre o exército. Disseram que estariam aqui hoje, não tive essa informação ainda para ver se vieram mesmo fazer o estudo do local, implantar essa ponte aí de metal,
mas agora já está falando que é o DENIT e a prefeitura, né? Então vamos acompanhar de perto para ver até que ponto a prefeitura também consegue ajudar nesse problema, né? Porque a prefeitura já tem muitos problemas, né? E vamos ver se consegue também ajudar. Seria muito bom se conseguisse. A situação ela fica muito delicada, e o que me preocupa muito é a quantidade de funcionários que a gente tem ali da KWS, da Almas Negócios, enfim. A gente tem ali uma grande quantidade de funcionários, e se o trânsito vai ser interrompido até para pedestres, isso preocupa muito. E o senhor Google me mostra aqui, e até o ouvinte pode confirmar, e se o senhor souber também você pode me corrigir, tem algumas estradas, sentido Pântano, sentido daquela região, e aí o ouvinte lá de Alagoas pode entrar em contato conosco, que elas têm ali acesso pela 365, mas eu vou te contar. Fica intransitável que esse período, não tem jeito. Fica muito intransitável. E outro ponto, é um verdadeiro labirinto. A pessoa tem que conhecer muito bem para querer se arriscar ali passando próximo a Alagoas e sentido a Pântano, viu? Tem que conhecer muitas estradas, porque o que eu tô vendo aqui pelo Google é um famoso ninho de rato. Tem muita estrada ali e as pessoas podem acabar se perdendo. Então, o mais indicado, BR-354, sentido depois a MG-230. Tomar muito cuidado na MG-230, que não tem acostamento. É uma rodovia que foi asfaltada recentemente, enfim. A TSE firma parceria com as redes sociais para combate à desinformação nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral formalizou nesta terça-feira parceria com as plataformas digitais para combater a desinformação e disseminação de notícias falsas que possam atingir as eleições de outubro. Fazem parte do acordo Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Kiwi. Zé Luiz, será que vai dificultar para as eleições de 2022? Lembrando que a corte ainda não conseguiu um contato com o Telegram, canal utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro e apoiadores, e negocia os termos do acordo com o LinkedIn. O TSE tá louco aí para derrubar o Telegram, né? Dificultar a vida do presidente Bolsonaro, que tem uma influência muito grande nesse aplicativo. Confesso que eu não tenho, baixei, mas eu entro muito pouco, porque já são redes sociais demais que a gente mexe, né? Mas o presidente tem uma grande influência lá. O que a gente está vendo aí é uma continuação do que do que já vem acontecendo. Twitter, Instagram, Facebook, principalmente esses três, cerceando o direito de opinião, deletando comentários, apagando fotos. Hoje eu não posso nem marcar uma pessoa que seja, digamos assim, esteja na lista negra do Instagram, né? Como é o caso aí do vereador Cristian Caporejo, de Uberlândia, porque segundo o Instagram ele é um propagador de fake news. Inclusive até minha amiga, doutora Lorena Faria, outro dia fui fazer um agradecimento a ela pelo excelente trabalho que ela tem feito à frente aí do tratamento do Covid, né? Trazendo informações, né? Porque há um grande número de desinformação que só traz um pânico para a sociedade. Outra vez fui marcar ela, não poderia, porque o Instagram tarjou ela como propagadora de fake news, né? E ela não consegue nem fazer uma live no Instagram dela, ela que tem uma grande audiência no Instagram com grandes seguidores. Então isso aí, Matheus, para reforçar aqui a narrativa, querido ouvinte que me escuta aqui, presta atenção, hein? É apenas para reforçar aquela narrativa que o governo Bolsonaro tá ganhando a eleição, ou tá tendo essa força que tem através das fake news, coisa que foi falada desde a última eleição. Fizeram CPI de fake news, não se achou nada, não teve nada de gabinete de ódio, não teve nada de milícia digital. São pessoas simples, comuns como eu, como minha avó, como minha tia, né, que é as chamadas tias do Zap, que ficam ali compartilhando notícia, que vê uma coisa boa do governo federal, ou uma coisa ruim feita pela STF, uma coisa ruim por algum político, fica falando, fica postando. Então, nós somos considerados criadores de fake news, né? Então, o Instagram, quer dizer, todas as plataformas digitais, praticamente todas, né, juntamente com o STF, com esse discurso de fake news, inclusive
TSE bancando fortemente campanha, propaganda aí sobre fake news, para tentar colar no presidente Jair Bolsonaro, em todos aqueles políticos que vier a candidatar juntamente com ele, de que tudo não se passa de fake news, né? Então, volto a dizer, foi criado o CPI lá na Câmara dos Deputados, foi investigado se havia, né, disparos de massa foi inclusive pela Folha de São Paulo, né? Foi denunciado que empresários bancaram o disparo em massa da campanha de Jair Bolsonaro. Depois foi ver quem havia feito isso, foi o PT, né? Quem foi punido na justiça por isso foi a chapa do Fernando Haddad. Então, assim, é apenas narrativa que você vê todos esses poderosos, né? Grande mídia, as plataformas digitais, STF, quando se fala muito, acaba dando aquela impressão que realmente existe, né? Então, é aquela fase do ministro da comunicação do Hitler, que é o Joseph Goebbels, uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Então é isso mesmo. Se você está num local onde várias pessoas estão falando aquela ideia ali, aquilo ali, para você que não conhece muito do assunto, vai se tornar uma verdade. Você vai passar a acreditar naquilo, você será tendenciado a concordar com eles. Então, essa é a lógica, é a razão. E se mantenham, né, vigilantes para que não caia nessas mentiras. A gente encerra então Cadê os comentários, Matheus? Eu tenho aqui para rodar daqui a pouquinho. O Biden saúda anúncio de retirada de tropas russas, mas alerta que invasão da Ucrânia ainda é clara possibilidade. É uma notícia que foi encaminhada aqui pra gente pelo Biden, né? Cristiano da Prefeitura. Especialista em retirada de tropas. E aí... Parabenizando, brincadeira, viu? O presidente dos Estados Unidos agora, então, eu fico por entender, porque quando o Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, tinha aí uma familiaridade maior com o presidente da Rússia, e foi só Biden assumir e a coisa ficou feia, começou essas tensões internacionais. A gente teve até, e aí, sabe o que eu acho engraçado? As pessoas criticavam Donald Trump, principalmente alguns veículos de imprensa, criticava Donald Trump e tal, mas pelo menos ele tentou uma conversa com o gordinho da Coreia do Norte. Tentou não, conversou. Ele conversou com ele. Acabou aquele assunto de guerra nuclear. Justo. Você não vê mais a Coreia do Norte fazendo ensaios do exército lançando míssil para a Coreia do Sul, né? Acabou aquele temor. Então, de certa forma, aí agora Joe Biden assume a presidência da República dos Estados Unidos, queridinho pela imprensa americana, e aí as coisas começam a esquentar. E eu fico pensando, é uma prova clara de que quem tem um pensamento mais crítico possa analisar essas questões. Eu vou ser bem sincero. Ele era louco. E daí que o Donald Trump era louco? Só que ele era louco e sabia conduzir conversas, porque conseguiu conversar com o mais louco de todos. E a gente só não viu uma aproximação dos Estados Unidos com Cuba e com a Venezuela. Mas com a Coreia do Norte, com a própria China, a gente viu uma aproximação dos Estados Unidos. Mas com essas nações que eu citei, não teve, até mesmo porque as condições em que elas se encontram. Zé Luiz, você acha que Joe Biden pode declarar guerra à Rússia? Não, acho que isso aí não tem possibilidade de acontecer. E se acontecesse, eu acho que seria, pelo menos até o visto até agora, né? Seria um fiasco, porque vimos lá naquela retirada de tropas do Afeganistão, né? Tropas dos Estados Unidos, que aconteceu totalmente de forma despreparada, né? Você via pessoas ali loucamente, gente querendo entrar nos aviões, nos helicópteros, e eu esqueci foi o nome daquela rede lá que agora tomou, né, o comando não sei se é o Hamas, que tomou o comando do país, né? Chegando de uma vez, possuindo as armas do exército americano, pegando os carros, foi deixado helicópteros, foi deixado tanques para esses terroristas, porque a retirada foi muito desorganizada, coisa que foi prometida para ele que aconteceria com total seguro, né? Então, infelizmente... Talibã. Isso aí.
Realmente os Estados Unidos, eu vou deixar assim, eu queria ser o presidente de um país em que os Estados Unidos tivesse deixado aquele tanto de carro de guerra, aquele arsenal de guerra para trás. Deixou um Porque, sinceramente, o Irã vai lucrar e está lucrando com esse arsenal de guerra, vou ser bem sincero. Helicópteros, carros, mas o Afeganistão, de fato. Isso. Quem foi tomado pelo Talibã foi o Afeganistão, mas porque existe uma negociação também, Matheus, que no início dos Estados Unidos com o Irã. Do mandato do Donald Trump, né, assim, pegando aquele período final Obama e início Trump, havia também, que as pessoas têm memória curta, então é bom a gente relembrar. Havia também aquele temor, né, que era notícia todos os dias do Estado Islâmico. O ISIS diariamente postando decapitação de pessoas, e que lá estava impondo terror em toda aquela região, né, do Irã, do Iraque. E assim que o Trump chegou, cessou. A gente não viu mais atentados terroristas, né, que vinha acontecendo com constância, principalmente na Europa. Zé Luiz, o seu destaque final para a gente encerrar, mas antes eu vou trazer aqui. O computador tá igual ao meu salário, parado. Fala, o computador funciona. O Paulino Paiacan, fala, Paulino. Olha, se os vereadores votam o salário deles sem perguntar se o povo concorda, o servidor trabalha e merece ter reajuste, porque não há motivo para o vereador ganhar o salário que ganha e ter reajuste. Agora o servidor sim, o servidor trabalha, ele merece ter o reajuste, pois eles têm conta de luz a pagar e têm despesa a cobrir, e o salário deles é muito curto, do servidor é muito curto. Agora o do vereador é muito alto. E eles não perguntam se o povo concorda de que o vereador tem que ter reajuste. Agora, o servidor, eles não concordam? Não, o servidor precisa de reajuste, sim, para cobrir as despesas do dia a dia. Sou o Paulinho Doido Paiacan, sou a favor do reajuste dos servidores e protesto contra o reajuste dos vereadores, que muitas vezes não perguntam à população se concorda. Então, é preciso fazer a comparação do salário do vereador com o salário do servidor. As despesas que o servidor tem para cobrir com a despesa dos vereadores, que muitas vezes o povo é que paga. Zé Luiz. Paulinho Paiacan é uma figuraça, né? Na semana passada eu não sabia que era ele, o Paulinho Paiacan. Eu entendi Paulino. Achei que era não, mas o nome dele é Paulino Doido Paiacan. Pois é, eu não imaginei que era ele, que eu até tava conversando ao vivo, falando sobre armas, né? Mas ele é uma figuraça. E realmente, eu vou concordar com ele, porque o servidor merece reajuste. Assim como qualquer outro merece reajuste. A inflação tá aí, ou seja, o reajuste é para acompanhar a inflação, para não ter perda, né, no poder de compra. E eu não discordo disso. O vereador, o servidor público tem que receber também, né? Agora, essa comparação que eu quis dizer que o vereador não trabalha, o servidor trabalha. É interessante, né? Mas o trabalho do vereador fica a cargo da população decidir se tá bom, se tá ruim, se esse trabalha ou se não trabalha, né? Cada um tem suas particularidades. Então, é isso que eu tenho para falar. Muito bem, 3818-1798, linha tá liberada, você pode participar conosco. Alô, boa noite. Boa noite. Você quer falar seu nome, não quer? Fica à vontade. O Rodrigo, o meu amigo, queria te falar o seguinte: eu tô contra o prefeito de Patos Minas, foi tudo que ele tinha ido de férias passear na praia, chegou, o DEMIT tinha colocado uma faixa lá no Rio Paranaíba para não passar nem caminhão, nem carro pequeno. Aí o prefeito foi lá, simplesmente chegou de viagem direto da praia e foi lá e tirou a faixa do DEMIT, e que ele falou que achava errado que o DEMIT tinha falado para ninguém passar na ponte do Rio Paranaíba. Isso, por que o prefeito já não tomou conta disso? E já não aproveitou e tirou essa ponte e colocou uma melhor ponte para a firma passar com os caminhoneiros, os fazendeiros virem trazer as coisas de vender na feira,
quem estão perdendo isso somos fazendeiros, somos as pessoas de classe estão perdendo. Então está chegando um ponto que não tem jeito para nossa cidade. Ô, Rodrigo, obrigado por sua participação aqui conosco, mas é ruim também para os meninos de escola, também vim de cavalo com o pai deles até certos lugares que os ônibus não estão subindo nem descendo escolar. Isso é ruim para a gente. Ô, Rodrigo, obrigado por sua participação aqui no De Tudo Um Pouco, mas a gente tem que fazer uma pequena correção na informação que te passaram, porque aquela ponte ali do Rio Paranaíba, ela não é de competência do DENIT, mas como é a Avenida Joaquim Fubá, então é uma via, a Ponte do Arco é considerada ainda dentro da Avenida Joaquim Fubá, que depois vai além do Rio Paranaíba e tem avenidas de acesso tanto a Suínco quanto a Patense. Ali são estradas municipais, pertence ao município. Aí o que acontece? Para fazer a liberação da ponte, a equipe da prefeitura foi lá, fez a fiscalização da ponte com relação à estrutura para poder fazer a liberação. Aí o que acontece? O DENIT interditou a ponte dos Vieiras, que é um pouco à frente, quase ali no entroncamento com a BR-146. A prefeitura agora está tentando fazer a manutenção da ponte dos Vieiras para que a população não seja prejudicada. Mas com relação à ponte do Arco em si, essa liberação, a interdição acontece por responsabilidade da prefeitura e a liberação também por responsabilidade da prefeitura, viu? Mas eu agradeço muito a sua participação. Os donos da firma, igual o Décio, que é muito bem de vida, o Clênio da Rações Patentes, que meu cunhado é casado com o Clênio, porque quis junta todo mundo, cada um desce um pouco e trocava a ponte. Eu achava melhor tirar aquela ponte antiga ali, você vê, as carretas pesadas deles ali, passa ali todo mundo que passa ali, a ponte fica balançando. Realmente. Ô, Rodrigo, é o seguinte, aquela ponte, ela é considerada patrimônio histórico, tombada. Então, ela tem que continuar ali. O que tem que ser feito, o que está estudando, é arrumar uma outra ponte, mais ou menos naquela região. Só que não é tão simples, não pode se ter, pelo que foi falado, não pode se ter uma ponte próxima àquela tombada. Mas está estudando um outro acesso para aquela região, atravessar o rio. Em 2017, foi feita uma reunião, e aí foi bom, Rodrigo, lembrar, com empresários daquela região, além Paranaíba, empresários da cidade e também com o prefeito à época, José Eustáquio, vice-prefeito Paulo Mota. E o Paulo Mota, ele se movimentou mais do que o prefeito José Eustáquio para a construção dessa ponte. Só que aí, isso é o que se diz nos bastidores, houve uma morosidade por parte da prefeitura, uma dificuldade com licenças ambientais, enfim, para que essa ponte fosse construída, até mesmo uma ligação com a Supran, que faltou aí uma liberação para essa ponte. Só o que eu vejo hoje nas redes sociais, até foi uma publicação do ex-vice-prefeito Paulo Mota, é que essa ponte seria na Avenida Júlia Fernandes Caixeta, no bairro Cidade Nova, próximo ao Tiropatos, a Vila Olímpica da URT, ponte que faria ligação com o outro lado do Paranaíba, muito distante lá da Ponte do Arco e muito próximo da área de captação de água da cidade. Mas, Rodrigo, obrigado por ter nos recordado desse assunto, Mateus, muito importante. Eu acho o seguinte, enquanto não tirar aquela ponte ali e não trocar ela, enquanto não evitar um acidente pior, pode ser com um caminhoneiro de fora, ou também o caminhão da firma do meu cunhado, e carro pequeno, enquanto não acontecer um acidente ali dentro do Rio Paranaíba, ninguém vai tomar atitude. Então, eu acho que é melhor prevenir do que tudo, entendeu? Eu acho que é melhor remediar do que tudo. Tá certo, tá certo. É uma coisa estranha. Eu acho que passou de hora de correr atrás dos deputados, vereadores, governo, e pedir um apoio para eles. Cair fizer uma reunião, está sentando. Por que eles não vê a estrada aí, os caminhoneiros tudo aumentando o petróleo?
e todo mundo está reclamando que o petróleo está caro, que os caminhoneiros não estão ganhando frete e não tem como tratar da família em casa. Chega, o que é? É um pneu furado, o motor fundido e não dá nada para chegar em casa para tratar dos filhos nem da esposa. Chegou um ponto que o governo está prejudicando os caminhoneiros. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora, o caminhoneiro vai fazer uma greve e Deus o livre, eu não quero que aconteça uma coisa pior. Mas os caminhoneiros, se pegar, querer invadir o governo, a Praça da Liberdade ali, os caminhoneiros não passam de cabeça não, viu? Não, mas tá certinho. Obrigado, Rodrigo, por sua participação, viu? Uma ótima noite. Eu dando os parabéns também por as pessoas que estão falando aí. Ô, Rodrigo, valeu, obrigado a você, viu? E vamos ver se a gente muda esse governo aí, que não tá tendo jeito. Eu vou te contar, eles, prefeitos da cidade toda, nós, tem que tomar um rumo. Tá certo, obrigado, Rodrigo, uma ótima noite pra você, viu? 3818-1798. Boa noite, Matheus. Sobre os salários, penso que quando um vereador exerce realmente sua função, é justo. Mas o de assessor é muito se comparar com o de um professor que tem que ter graduação. Não tem auxílio nenhum. A maioria compra e paga os equipamentos tecnológicos para fazer um trabalho de qualidade. Os vereadores deveriam lutar para dar aos professores um salário mais justo. Vilda. Ô Matheus. O Brasil é um país de injustiça, só completar. O Brasil é um país de injustiças. Eu sou formado em jornalismo e recebo salário mínimo. Então o país é um país de injustiças. Enfim. Fala, Zé Luiz. Essa revelação sua aí é forte, hein? Mas deixa eu te contar. Olha, só explicar para a população por que acaba se tornando o salário do assessor alto. Né, assim, porque ela está fazendo essa comparação. Porque a lei que é votada do salário do assessor é diferente do vereador. Porque o assessor, ele entra junto com o aumento do salário dos servidores da Câmara, aqueles que são concursados. Então, se vota o salário desses, né, por conta dos servidores da Câmara, os assessores são contemplados com isso, né, porque aumenta o salário deles. E como há essa rejeição e aumento do salário dos vereadores, aí não se vota dos vereadores. Então, o salário dos vereadores vão continuando a mesma coisa, passa-se ano, mais ano, o salário continua, mas o dos assessores vão aumentando juntamente com os servidores da Câmara. Aqueles, volto a dizer, aqueles concursados. Obrigado, Zé Luiz, por sua participação. O ouvinte parabenizando você pelos comentários. Eu tenho aqui a participação da Maria Ângela participando conosco, o Cristiano também na sintonia. E é isso. Obrigado a você pela participação. Muito obrigado, valeu e até a próxima terça-feira aqui no De Tudo Um Pouco no Em Pauta. Valeu, Matheus, muito obrigado. Muito obrigado você que está nos escutando e pela paciência de me escutar. Que toda política não é bom mesmo, eu reconheço que é chata a política, mas infelizmente a gente precisa dela. Então, obrigado aí por você que está nos escutando, pela audiência, é muito importante, né? E traga seus comentários, o que você gostou, o que não gostou, né? Para que discorde. Concorde, discorde, eu acho que é importante, porque faz com que a gente veja por outros lados, né? Não só aquilo que está ao nosso redor. Então é isso. Obrigado pelo bate-papo, totalmente descontraído. E eu quero deixar um convite aqui pro pessoal, Matheus. Vai ter um evento conservador dia 5 e 6 de março lá no salão de eventos lá do Centro de Convenções do Unipan, né? Onde vai ter várias personalidades aí do meio conservador, Nicolas Ferreira, o Maurício do vôlei, Marcos Polon do ProArmas e várias outras pessoas. Acho que vai ser um evento muito bacana e inclusive já garanti o meu ingresso e garanto o seu, para que a gente consiga entender mais o que é o conservadorismo e conseguir levar para as outras pessoas sobre a importância do tema. Tá feito o convite, obrigado, Zé Luiz, e até a próxima terça-feira.